Faltam pouquíssimos dias para as eleições e o negócio está quente. Está quente porque, por um lado, a gente tem visto que há chances reais, há uma grande possibilidade de que o Lula vença no primeiro turno. Isso tem sido apontado nas pesquisas eleitorais, que ele está ali bem na margem para poder vencer logo de cara. E, por outro lado, também há agora uma campanha, há uma movimentação para que o Ciro Gomes desista da sua campanha, para que esses votos do Ciro Gomes, ou uma grande parte pelo menos, migrem para o Lula e ajudem a vencer o Bolsonaro logo nesse primeiro turno. Eu quero falar sobre esses pontos aqui hoje, mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva aqui no canal e também só lembrando que agora nesse mês de outubro, no dia 8 de outubro, eu estarei no Rio de Janeiro para lançar o meu livro Como Vencer no Debate Tendo Razão. O horário será a partir das 11 da manhã. Espero vocês por lá para a gente poder bater um papo e também depois ter uma sessão de autógrafos. Vai ser bem legal encontrar vocês. Também estou pensando em fazer uma oficina literária no Rio de Janeiro, como eu fiz em São Paulo esse mês, fazer no Rio de Janeiro e possivelmente abrir uma segunda turma da oficina literária de São Paulo. Então, assim, eu vou ter as datas para vocês aqui mais adiante, a gente pode pensar aqui algum modelo para a gente poder, se encontrar, falar de literatura, de escrita, produzir textos e quem sabe, se houver interesse, talvez abrir uma turma também em Curitiba. Eu já preciso aqui embaixo um link para que vocês possam conferir e quem sabe a gente possa também se encontrar para falar sobre escrita. Também estou vendo a possibilidade de fazer lançamentos no Nordeste, ir para lá lançar o livro Como Vencer o Debate Tendo Razão e quem sabe se encontrar em algumas cidades do Nordeste. Eu vou informar mais adiante, então a gente vai falando aqui, conversando e pensando nas possibilidades. Bem, como eu falei, há essa possibilidade que já vem sido cogitada, já vem sido levantada há um bom tempo de que o Lula vença a eleição do primeiro turno. Isso seria excelente no sentido de remover o Bolsonaro do poder de uma vez por todas e de um modo que seja quase incontestável. Se ele perder no primeiro turno, a gente fala aqui de centenas de candidatos que serão eleitos ao mesmo tempo e dificilmente Bolsonaro terá as ferramentas e o argumento para poder contestar as eleições, porque para isso teria que anular as eleições de muitos candidatos, inclusive de aliados do Bolsonaro. Então, quando se alega a importância do voto útil nesse momento, tem a ver nesse sentido de proteger a democracia e de chutar o Bolsonaro de uma vez por todas da presidência. O Lula esteve numa sabatina no Ratinho essa semana e foi interessante porque ali, naquele programa, você tem um ambiente que é hostil ao Lula, porque o SBT e no caso o Ratinho são muito mais alinhados aos projetos bolsonaristas, mas essa sabatina foi muito importante para o Lula, porque ali ele fala com uma demografia que em grande parte é a demografia que ele representa, que é a classe trabalhadora, a classe mais pobre. Então assim, você tem ali o Lula falando com a sua base, ou que seria sua potencial base de eleitores. E ele saiu muito bem, tendo ali que o Lula consegue resgatar no seu discurso a memória afetiva do brasileiro de um período que era melhor, de um período que tinha prosperidade, de um período de maior abundância de alimentos na casa das pessoas. Então ele vai lá e resgata nesse discurso de que se ele voltar ao poder, se ele retornar à presidência, que esses tempos bons do passado também retornarão. O Ratinho tentou jogar algumas cascas de banana pro Lula e ele não caiu. Então assim, eu acho que ele saiu muito bem na minha visão, ele saiu muito bem nessa entrevista, conseguiu de fato defender os pontos importantes e inclusive conseguiu contestar algumas falsidades, algumas fake news sobre o governo dele, incluindo o BNDES, financiamento, de portos em Cuba, essas coisas, que é um argumento usado pro bolsonarista para tentar desqualificar o governo do Lula como se ele fosse um governo apoiador de governos socialistas, e aí ele me fala, não, na verdade, esse financiamento aqui é um financiamento para o Brasil. É o Banco Brasileiro emprestando dinheiro para que empresas brasileiras exportem produtos brasileiros, serviços brasileiros, e esse dinheiro volta para o Brasil, volta para o banco e volta para o próprio país. Então, é importante que ele esclareça isso para desmentir alguns mitos, para desmentir algumas falsidades sobre aquilo que ele fez, sobre aquilo que representava esses empréstimos, por exemplo. Então essa entrevista foi essencial, até onde eu perceba, para talvez converter alguns votos para o Lula. Então agora pode ser que numa próxima pesquisa, caso venha sair uma pesquisa antes da eleição, porque agora falta pouquíssimo tempo para isso, reverter alguns votos para o Lula nessa reta final. Pode ser que haja uma onda lulista nesses últimos dias. E daí entra um outro elemento que é esse movimento agora de desiste Ciro. Muita gente está pedindo para que o Ciro Gomes retire sua candidatura, o que não vai acontecer, até onde eu percebo, porque o Ciro está perdido no personagem, porque o Ciro Gomes se perdeu no próprio ego dele. Então, não parece que ele vai fazer isso, não parece que ele vai recuar diante do Lula para que isso possa levar a uma vitória no primeiro turno. Ele ainda tem expectativa, não sei, da onde me parece, pelo menos, de reverter votos, de chegar ao segundo turno, sei lá o que acontece na cabeça do Ciro, mas até onde eu perceba, não há a menor chance do Ciro Gomes desistir da campanha eleitoral dele. Mas
caso acontecesse, certamente uma grande parte desses votos migrariam realmente para o Lula e isso levaria ou consolidaria ou facilitaria a vitória no primeiro turno. Uma pessoa que fez um vídeo falando sobre isso foi a Tabata Amaral. Tabata Amaral, que era do partido do Ciro Gomes, do PDT, depois houve um monte de tretas internas no partido, quando ela não vota alinhada ao partido, ela deixa o PDT, mas ela comenta nesse vídeo aqui como ela respeita o Ciro Gomes e como ela pede para que as pessoas votem no Lula para que o Lula ganhe no primeiro turno. Vou pôr aqui um trechinho do vídeo da Tabata Amaral sobre isso. Assistam. Vamos fechar essa fatura já no primeiro turno? Eu refleti muito antes de gravar esse vídeo, mas entendi que era muito necessário que eu viesse aqui fazer um pedido para vocês. Precisaremos colocar a democracia em primeiro lugar e convencer o maior número possível de pessoas a votarem já no primeiro turno na única chapa que tem condições reais de derrotar Bolsonaro, que é a composta por Lula e Alckmin. Das candidaturas que estão postas, a que mais pode nos ajudar a virar esse jogo é a de Ciro Gomes. Primeiro porque ele é o terceiro colocado nas pesquisas, mas também porque os eleitores de Ciro são os que têm mais chance de votar em Lula e Alckmin. Um dos principais argumentos que eu usei para pedir votos para o Ciro em 2018 foi o argumento de que a sua candidatura era a única que tinha chances reais de derrotar Bolsonaro. E hoje eu uso o mesmo argumento para pedir que vocês votem em Lula e Alckmin. A gente não pode permitir de maneira alguma que Bolsonaro esteja presente por um segundo mandato. E se possível, nós temos o dever de acabar com tudo isso que está acontecendo com o nosso país já agora, sem permitir um segundo turno questionado, tumultuado, que é exatamente o que o bolsonarismo quer. E Ciro, eu queria deixar um recado para você. Faz 3 anos já que a gente não se fala, mas o pedido que eu faço aos seus eleitores não tem nada a ver com desavenças passadas, mas sim com uma profunda compreensão da gravidade do momento histórico que nós estamos vivendo. Tenho um profundo respeito pela trajetória política de Ciro Gomes, mas entendo que nesse momento, pela nossa democracia, todo o campo democrático precisa se unir votando em Lula e Alckmin já no primeiro turno. Não apenas a Tabata vai nesse sentido. Muitas pessoas, muitos comunicadores, muitos influenciadores, muitos políticos estão partindo agora para essa noção de que de fato é importante que o Bolsonaro perca no primeiro turno, que as pessoas votem no Lula para remover de uma vez por todas o Bolsonaro do poder. Porque a gente sabe como ele é perigoso, a gente sabe como o Bolsonaro é essa figura tosca, grotesca, bestial e como ele é perigoso e um segundo governo dele, um segundo mandato dele seria catastrófico para o Brasil, seria, devastador. O primeiro já foi devastador, se ele deixar o poder já deixará o país em ruínas institucionais, em um desmonte das instituições brasileiras, democráticas, o modo como elas foram confrontadas, o modo como elas foram ameaçadas. Então ele já deixa um legado nefasto para a democracia, isso é muito importante ter em mente. Ele já conseguiu corroer as bases democráticas brasileiras, isso não vai ser reconstruído tão facilmente. A gente tem que pensar aqui que o futuro próximo será difícil porque o estrago do Bolsonaro será duradouro. E ainda terá o discurso bolsonarista nas profundezas, né? Deputados bolsonaristas se reelegendo, candidatos bolsonaristas que estarão indo no poder, então o estrago será duradouro, não dá para se iludir, não dá para achar que perdeu a eleição e acabou. Não, a disputa vai continuar ainda e será muito importante reforçar certos valores mínimos civilizatórios que foram corroídos ou atacados pelo bolsonarismo. Mas para concluir aqui, o fato é o seguinte: o Lula vem agora despontando como um potencial vencedor no primeiro turno, teremos que aguardar para ver o que vai acontecer, mas há essa possibilidade. Muita gente está na expectativa de que acabe a eleição logo agora em outubro, no começo de outubro. Se o Ciro Gomes desistisse, o que não vai acontecer, onde eu perceba, isso ajudaria nesse sentido, isso ajudaria para que o Lula vencesse, certamente, facilitaria bastante nesse processo. Mas eu quero saber o que você pensa sobre isso, sobre esse pedido das pessoas, nesse movimento Desiste Ciro. O que você acha desse movimento e se você acha que, uma vez perdendo a eleição, o Bolsonaro, caindo o Bolsonaro, o que vai acontecer no dia seguinte? Se haverá uma tentativa de ruptura pelo Bolsonaro, se será a morte do bolsonarismo, o que você acha? Como você entende agora o cenário pós-Bolsonaro, caso ele venha perder essa eleição logo no primeiro turno ou no segundo turno? Como é que você vê isso? Me diga aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, e só lembrando que em breve haverá lançamento no Rio, no dia 8 de outubro, lançamento no Rio de Janeiro, livraria Leitura do Centro, e também estou pensando aqui em oficinas literárias no Rio de Janeiro, em São Paulo, talvez uma segunda turma, e quem sabe em Curitiba. A gente vai ter que pensar aqui a viabilidade disso, mas eu vou informando vocês sobre isso no futuro. Um abração para vocês, se cuidem por aí, um bom sábado e até mais.